Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de lista. Hoje, a lista extra de funções trigonométricas aqui no módulo de ciclo trigonométrico e segunda parte de trigonometria. Tá? Aqui nós temos questões de Enem e vestibulares e a forma como esse tipo de assunto é abordado em cada um desses tópicos. Então vamos começar. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por... Aí ele dá a lei de formação do valor de R para a órbita desse satélite. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D. Ou seja, vamos lá. Se ele quer que R tenha valores máximo e mínimo, e ele me dá uma função seno ou cosseno, ele quer que eu substitua tanto o cosseno como o seno. No caso da questão, ela pede o cosseno, mas daria no mesmo se fosse seno, pelos seus valores máximo e mínimo. E nós sabemos, pelo ciclo trigonométrico, que o valor máximo que tanto o cosseno como o seno pode atingir é 1, e o valor mínimo que tanto um quanto o outro podem atingir é menos 1. No caso, nessa questão, nós iremos substituir o valor do cosseno por 1 e por menos 1, porque assim nós encontramos os valores máximo e mínimo dessa função r, no caso do valor de r em função de t, que é o tempo. Tá? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Vamos substituir. O valor máximo que o cosseno pode atingir é 1. Então, substituindo por 1, vai ficar 1 mais 0,15 vezes 1. Isso tudo sobre 5.865. 0,15 vezes 1 dá 0,15. 1 mais 0,15 dá 1,15. Então, eu vou ter que 1,15 sobre 5.865. Eu vou fazer direto. Isso aqui dá 5.100. Mas você poderia fazer, por exemplo, pensando que esse 1,15 é 115 sobre 100, ou que eu estou dividindo esse 5.865 por um acréscimo de 15%. Como assim? Se aqui eu tenho 1,15 e esse 1,15 fosse para cima multiplicando, eu teria esse aumento, né? Eu estou aumentando em 15%. Concorda comigo? Porque não é 1 mais 0,15. 1 é 100%. Eu posso escrever 1 como 100%. E 0,15 eu posso escrever como 15%. Então, na prática, eu estou aumentando esse valor, no caso aqui é dividindo. Então, eu dividiria esse valor por o aumento em 15% dele mesmo. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu aumentasse esse valor de cima, esse 5.865, em 15% e dividisse o 5.865 pelo aumento de 15%, eu obteria a mesma resposta. É só outro jeito de fazer, que é um pouco mais complicado, mas que funciona da mesma maneira. Então, nós vamos ter que aqui dar 5.100 substituindo por 1. Vamos fazer o oposto agora para encontrarmos o valor máximo, tá? Usando o menos 1. Então, vai ficar 1 mais 0,15 vezes menos 1. Isso tudo sobre 5.865. 0,15, no caso aqui, mais 0,15 vezes menos 1 é menos 0,15. Então, vou ter que 1 menos 0,15. Isso tudo sobre 5.865. 1 menos 0,15 é 0,85, porque eu estou tirando de 100%, eu estou tirando 15%, lembra? Então, vai ficar 85%, que é 0,85. 5.865
dividido para 0,85. Aqui eu vou ter que fazer direto, vai ficar 6.900. Então, encontramos tanto o valor máximo quanto o valor mínimo dessa função r de t. E o que a questão pede? Ele pede para calcular a soma dos valores de r no apogeu e no perigeu. Apogeu é o valor máximo, perigeu é o valor mínimo. Então, somando os dois valores, nós temos que 6.900 ou mais 5.100 é o total aí de 12.000. Gabarito, então, letra B. Só um detalhe, tá? É que nessa questão poderia ter ocorrido uma coisa que muitos cairiam na pegadinha. Perceba, aqui ele te dá uma soma, mas ele poderia muito bem ter colocado um menos, uma subtração, né? Uma diferença. E os valores iriam alterar. Lógico, o resultado seria o mesmo, mas ali não seria mais menos, né? Por exemplo, aqui vai ficar 1 menos 0,15. Então, se eu substituísse isso aqui por menos 1, ia ficar menos 0,15 vezes menos 1. Ou seja, ia inverter. Menos com menos dá mais, então ficaria 0,15. Ficaria 1 mais 0,15, que daria a primeira resposta que a gente obteve, né? Dos 5.100. É só uma atenção especial, porque a questão poderia ter feito isso e mudado, enganado um pouco, mas o resultado daria o mesmo. Gabarito, letra B, vamos para a próxima.